Ela sempre foi uma leitora compulsiva. No colégio, escrevia poesias e ganhava concursos de redação. Hoje, já publicou 4 livros. Eu converso agora com a escritora Janaína Rico. Janaína Rico nasceu no dia 22 de maio de 1979. Formou-se em Direito e foi servidora pública, mas hoje trabalha com literatura em tempo integral. Criou as campanhas Ler Está na Moda e Eu Leio Brasil para incentivar a leitura de autores nacionais. Janaína, você que era servidora pública, como foi essa transição? Olha, eu não tenho do que reclamar, não. Eu descobri no serviço público que eu não combinava com ele, né? Assim, a literatura falou mais alto. O meu primeiro livro, quando eu escrevi, eu ainda era servidora pública. E eu comecei a ficar angustiada com aquela coisa de não poder viajar para fazer eventos durante a semana, porque tinha que estar no ministério e me dedicar exclusivamente ao serviço público, quando eu tinha tantas ideias para colocar no papel. Então, assim, foi uma transição muito boa, eu fiquei muito feliz, assim, me trouxe muitas coisas positivas. E como que foi quando você decidiu realmente seguir o rumo da literatura? Largou tudo e falou, não, chega? Olha, teve muita gente me chamando de louca, porque é tão complicado hoje em dia você entrar no serviço público, né, passar num concurso, e a carreira de escritora é uma carreira tão incerta, e quando eu larguei, eu ainda não tinha, assim, quase nada como escritora, as pessoas ainda não me conheciam, pouquíssimos livros, ainda era aquela coisa da escritora com o livro debaixo do braço, pedindo para, por favor, compre meu livro. Mas eu acreditei e eu tive o apoio da minha família, que também acreditou, eu acho que isso foi o fundamental. Agora, seu pai, inclusive, é também escritor, né? Ele é escritor, ele mora em Recife, né? E assim, ele já se dedica, mas ele foi servidor público a vida inteira, ele não teve essa coragem. Ele se dedicou mais ao serviço público que aos livros. Mas então a minha família me apoiou muito. Eu acho que se não fosse isso eu não teria conseguido. E como que foi a definição, a escolha do público feminino, você que trabalha com esse público? Eu escrevi aquilo que eu gostaria de ler. Eu sempre penso nisso. Tanto nas minhas crônicas, como nos meus romances, até nos meus livros infantis. Eu sempre penso isso. Eu gosto de escrever aquilo que eu quero ler. Então, assim, eu acho que a gente tem que carregar muita verdade na nossa escrita, né? A literatura, ela é feita da verdade do escritor. Eu brinco porque o Ariano Suassuna, ele fala que ele se tornou escritor porque ele gosta de contar mentira, né? Eu me tornei escritor porque eu gosto de contar vantagem. Então, assim, eu precisava colocar no texto esse mundo feminino. A mulher é bonita demais, a mulher ela tem tantas facetas, tantas coisas boas, tantas coisas divertidas. Então, o livro feminino é muito gostoso de ler e de escrever. E que valores são esses que você traz nas suas obras? Na verdade, é muito essa coisa da mulher dos dias de hoje, né? Que a gente não fica esperando o príncipe encantado aparecer, a gente monta no cavalo branco e vai embora, né? Uhum. Então, assim, é isso que eu tento trazer. Mulher independente, que se sustenta, que se vira, que não precisa de um marido para ser feliz, que não precisa de ser mãe para ser feliz. Se essas coisas acontecerem, ótimo, bacana. Mas também se não acontecerem, existem outras realizações. E é isso que eu trago nos meus textos. Agora, uma temática que foi diferente foi justamente o maravilhoso livro de desenhos da menina que não sabia desenhar. Todo mundo se enrola nesse título, pode ficar tranquilo. Já é um livro, né? O meu outro livro infantil que está saindo também tem um título complicado. Eu acho que livro infantil tem que ter essa coisa do título que chama a atenção da criança. O meu filho não curtia aula de artes. Eu tenho um filho, hoje ele está com 14 anos. E ele não gostava de aula de artes, ele detestava, aquilo para ele incomodava. Quando a professora mandava ele desenhar, ele ficava irritado. Eu falei para ele assim, não filho, mamãe também não gostava não. Então vamos fazer um livro aqui de quando a mamãe era pequenininha e não gostava de desenhar. E criei, é um livro divertido. Agora o detalhe é que você que desenhou, né? Foi, eu que ilustrei. Eu acho ele tão fofo. Sou super apaixonado por esse livro. E ele é pequenininho, é gostosinho, é para criança desenhar, tem o espaço da criança desenhar junto. Porque a gente tem que quebrar essas barreiras, esses tabus. Falam para a criança que ela tem que desenhar de um jeito, que ela tem que escrever de um jeito, que ela tem... Não, deixa a criança criar, curtir do jeito que ela quer. Agora, e aí foi isso.
Agora, seu processo de criação também, você acabou fazendo um curso para se especializar, para aumentar aí a técnica. Você acha que isso é importante? Com certeza. Mudou muito, eu melhorei muito, né? Até um escritor e jornalista, amigo, Maurício Melo, quando ele leu a primeira versão do Ser Claro, ele falou, você tem que melhorar demais, você tem que estudar e tal. E eu fiquei super magoada, né? Mas depois, quando eu fui estudar, eu tirei o chapéu para ele. Eu falei, ele tem razão. Porque a gente tem que se especializar. O médico fica anos estudando. Quando eu era da área jurídica, eu passei anos estudando. Então, assim, não existe essa coisa. Claro, tem o talento, tem o dom, mas existem técnicas para aperfeiçoar. Aqui no Brasil, a gente ainda é muito primitivo nessa coisa de cursos, de especializações, né? Você pega Estados Unidos, Inglaterra, tem faculdade para formar escritor. Então, assim, eu acho que é necessário você estudar, primeiro tem que ler muito, né? E atrás dessas técnicas, elas fazem toda uma diferença no texto. Com certeza. Agora, as inspirações, assim, Ser Clara, você traz personagens que são aí do dia a dia, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente. O Ser Clara foi meu primeiro livro, então ele é bem visceral, assim, ele é bem... Eu estava perto da crise dos 30, e aí eu quis escrever uma personagem que estivesse na crise dos 30 também. E ela está com 27 anos e ela conhece numa festa de casamento um médico muito bonito, muito rico, aquela coisa do homem dos sonhos. Só que ela se reencontra com um paquera da adolescência e ela fica nesse conflito. Eu vou resolver uma coisa lá do meu passado, eu vou ficar com esse homem que tá todo mundo dizendo que é para eu ficar. Então, assim, é bem esse dilema de hoje, né? E a mulherada vive nesse drama. Nunca está satisfeita com aquilo que tem. Quem tem cabelo enrolado quer alisar, quem é gordinha quer emagrecer, quem é muito magra quer malhar para ficar mais forte. Então é justamente essa coisa da mulher não ficar satisfeita com o mundo dela. E o Apimentando, um pouquinho quente também, né? Ele é um livro mais sensual. Aliás, todos os dois. Ele, na verdade, traz essa coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É a história de uma sexóloga que fala para todo mundo que o casamento dela é maravilhoso, que ela é muito bem casada, ela é muito famosa, mas na verdade ela e o marido estão numa crise de muitos anos, eles já não se toleram mais, não se suportam. E aí vem essa coisa e ela acaba se apaixonando por um personal trainer. Então, assim, isso mexe com a vida dela, com a cultura, sei lá, com os conceitos, os valores dela. Então, assim, é um livro bem polêmico, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E o Cartas para um Pai? Ele já é mais brando. Ele é um drama lindo. Eu escrevi chorando, quando eu fui fazer a revisão eu chorei, quando eu fui reler depois dele pronto eu chorei. A Juliana é irmã da Clara. Elas são histórias completamente independentes, mas elas são irmãs. Ela é de Brasília, aliás, todos os meus livros se passam em Brasília. Ela é de Brasília, vai passar férias em João Pessoa e lá ela se apaixona, tem um romance de verão lindo. E quando ela volta grávida. E ela resolve ser mãe solteira, assumir essa gravidez sozinha. Então a maneira dela desabafar são escrevendo cartas. Então essas cartas são assim, com toda aquela carga emocional da grávida, aquela coisa. Eu brinco, eu até tive gravidez psicológica quando eu estava escrevendo esse livro, que ele é bem carregado de emoção. Acredito muito que as coisas acontecem no exato momento em que devem acontecer. As energias do universo conspiram para que tudo dê certo e não podemos influenciar muito no destino traçado para nós. Conhecendo-nos ou não, somos os geradores de uma vida, de um ser humano, que está crescendo dentro de mim. Você começou outros projetos aqui que vão além da literatura também, né? Na verdade, assim, eu tenho 1 milhão de projetos ao mesmo tempo. Mas o mais destaque é a campanha Eu Leio Brasil, que justamente por perceber essa dificuldade dos escritores em conseguirem espaço nas editoras, você entra numa livraria, por exemplo, numa livraria comum, 90% dos títulos são estrangeiros, né? Então, quando eu comecei a perceber essa dificuldade, eu falei assim, caramba, enquanto os escritores não se unirem, enquanto a gente não pensar no coletivo, isso não vai mudar. Agora, esse problema seria a falta de leitores ou o mercado que é restrito? É complicado
complicado, é uma série de fatores. Você vem um título estrangeiro, por exemplo, ele já foi testado lá fora, ele já é best-seller lá fora, né? Então, por exemplo, você pega uma escritora, sei lá, que vendeu não sei quantos milhões de exemplares nos Estados Unidos, lógico que ela vai chegar aqui e já vem com o marketing pronto. Né? É complicado você pegar um livro, Janaína Rico, quem é Janaína Rico? Mas, por exemplo, a J.K. Rowling, do Harry Potter, todo mundo sabe quem é. Então, a editora brasileira tem que investir muito menos em marketing. Então, fica muito mais fácil para ela. A livraria sabe que botar um título desse lá no centro vai vender. Já o nacional vai vender ou não, depende. Próximos projetos aí, próximos livros? Eu não paro. Eu sou hiperativa, então eu tenho que estar escrevendo para ficar quieta. Eu estou com um projeto novo, mas assim, ainda está ali no computador, ainda estou trabalhando com ele. Por enquanto, deixa eu babar um pouquinho mais o Cartas para um Pai, que acabou de ser lançado. Tá certo, Janaína. Muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma honra e estamos aí, sempre que precisarem, é só chamar. E o Iluminuras não terminou. Não saia daí, eu volto já já. Ela nasceu em São Paulo e foi criada na cidade de Sorocaba. Quando criança, via nos livros uma forma de viver outras realidades. Eu converso agora com a advogada Luciana Gerbovic. Como que era essa fusão aí da realidade, essa vivência de outras realidades nos livros? Então, eu não, assim, na minha casa, meus pais, meu pai fica bravo quando eu falo isso, mas não se lia muito em casa, não, apesar de ter livros lá. Então, o meu contato foi realmente através da escola, né? Agora, quando eu descobri que eu podia viver outras histórias, assim, eu lembro muito de criança, de eu escrever diários, mas não meus, de personagens que eu criava, né? Então, eu passava a tarde toda lá fantasiando, inventando outras vidas, outras pessoas, e isso junto com a leitura, né? Então, sei lá, era uma forma de eu me deliciar, assim, que é uma coisa que eu faço até hoje, assim, né? Que talvez hoje mais consciente, assim, aquela hora que você não está aguentando, você fala, não, vamos sair para outro lugar, assim, né? Acho que a literatura faz isso também. E foi assim que você percebeu que poderia viver esse tipo de realidade aí na adolescência também, quando um namorado te deixou no carnaval, foi isso? Na verdade, assim, um namorado que resolveu viajar no carnaval e eu fiquei sozinha, mal-humorada em casa. E daí eu fui para uma livraria, e porque apesar de eu falei que não tinha muita leitura na minha casa, uma coisa que meus pais fizeram que foi muito legal era, eles nunca me negavam dinheiro para comprar livro. Então, se eu queria um presente, um brinquedo, eu tinha que esperar o Natal ou o aniversário, mas para livro era liberado. Então, achei também uma forma de incentivar. Foi um incentivo. E esse carnaval que me marcou foi porque esse namorado viajou, eu estava brava, então fui lá numa livraria e comprei 4 livros. Assim, e foi ótimo o meu carnaval. Assim, isso me marcou muito. Assim, eu lembro de peguei 4 livros bons, que eu passei o carnaval lendo, daí eu falei, nossa, dá para se divertir também, né? Tipo, dá para não ficar sozinha também quando você tem um livro. Também depois disso não larguei mais. Quem? O namorado ou os livros? Não, o namorado continuou um tempinho ainda, mas os livros não mais. Esse aí eu não largo. Os livros eu não largo. Agora, a influência da literatura, houve influência da literatura na escolha pelo direito também? Antes de fazer direito, fiz comunicação social, né? Então, eu acho que a leitura e a escrita sempre foram muito importantes para mim. Então, naquela época de vestibular, 17 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu tinha que passar meu dia lendo e escrevendo, senão eu não ia ser feliz, né? E eu fui primeiro pela comunicação social, mas mesmo trabalhava em televisão, fui produtora de TV, mas eu não lia tanto durante o meu dia, não escrevia, né? Assim, eu fazia produção. E daí, acho que a justiça, o senso de justiça também é muito forte para mim. Assim. E eu sempre quis fazer direito, eu acabei largando televisão, fui fazer direito já um pouco mais velha, né? Então, acho que a escrita e a leitura acabaram, sim, me levando para o direito. E de que forma, assim, a literatura se aplica na sua função aí como advogada? Você também chegou a escrever petições aí usando romances, não foi? Às vezes a gente quer mostrar alguma coisa para o juiz, assim, um sentimento, uma situação, e às vezes eu me socorro da literatura, né, para falar que, olha como isso é universal, como isso já foi tratado, né? Claro que não é muito, mas já aconteceu, sim, né? Mas eu acho que a grande
ajuda que a literatura, pelo menos me dá como advogada, é que eu penso que a literatura ela nos torna mais empáticos, mais humanos. Se você pegar uma boa literatura, né, que daí ela é universal, e quando eu falo que ela é universal é porque ela fala de cada um de nós, porque quando você vai no fundo, você está falando de cada um de nós, né? Então, eu acho que isso me ajuda no direito, assim. Ou você vê advogados que leem bastante, quando eu falo literatura, juízes que conhecem uma boa literatura. A petição é diferente, a sentença é diferente, entendeu? Um acórdão tem mais sensibilidade, acho que tem mais humanidade. Acho que isso é a grande ajuda que a literatura dá para um jurista. E quando você fala de boa literatura, o que você cita, por exemplo? Quando eu falo boa literatura, eu falo dos clássicos, dos consagrados, né? Que eu falo de um Machado de Assis, daqui dos brasileiros, de uma Clarice Lispector, Graciliano. Eu falo dos russos, de um Tolstói, Dostoiévski, Flaubert, né? Eu acho que a vida é muito curta para a gente poder ler tudo que tem. Então, eu uso o meu tempo para ler aquilo que muita gente já falou que é bom. Não que eu não tente descobrir um ou outro, assim, às vezes você tem umas surpresas, mas eu prefiro já ir no certo, porque eu não sou imortal, né? Então, eu falo, como não vai dar tempo de ler tudo? Então, eu sempre eu prefiro ir no certo. Então, quando eu falo da boa literatura, eu já começo pelos clássicos, pelos que muita gente aí já leu, já falou que é bom. Tá certo. Boa dica. Agora, você também gosta dos autores portugueses? Muito. Por exemplo? Claro, Fernando Pessoa, José Saramago, que são os mais conhecidos. Mas além deles também? Tem Antônio Lobo Antunes, né, que é um português que é maravilhoso, tem muita coisa já publicada, assim, que o primeiro livro que eu li, que foi de ler e falar, não estou entendendo nada que ele está falando, o que está acontecendo, e daí tentei de novo, daí eu descobri, acho que foi Antônio Lobo Antunes que me ensinou que a história não tem importância nenhuma, não interessa o enredo, né? Ele mesmo fala, ele deu uma entrevista que uma vez ele falou, Ana Karenina, né? É a história o quê? De uma mulher que estava mal no casamento e traiu o marido e se matou, né? Agora, como essa história é contada é que faz a diferença. E isso eu aprendi, acho que com Antônio Lobo Antunes, né? Os livros dele eu não sei às vezes nem do que ele está falando, mas como ele escreve, né? É que é a grande questão. Então, isso foi um divisor para mim também na minha vida de leitora. Então, vamos aproveitar e conhecer um pouquinho mais de Antônio Lobo Antunes. Antônio Lobo Antunes nasceu na cidade de Lisboa, em Portugal, no dia 1º de setembro de 1942. Médico com especialização em psiquiatria, foi convocado para a etapa final da Guerra Colonial Portuguesa em Angola e serviu no Exército de 1970 a 1973. As experiências vividas neste ambiente hostil foram fonte de inspiração para seus livros, principalmente Memória de Elefante e Conhecimento do Inferno, de 1980, todos de natureza autobiográfica, abordando as vivências da guerra. Voltando para Portugal, ele trabalhou no Hospital Psiquiátrico Miguel Bombarda, na capital portuguesa. A publicação de seus livros o converteu em um dos escritores mais conhecidos e debatidos em seu país e no exterior. Agora, você não é só uma boa leitora, como também escreve, né? Você trouxe aqui alguns dos livros que você começou. Vamos falar um pouquinho aqui do 336 Horas, que é uma coletânea de contos, né? Este é um livro de contos que, na verdade, nasceu de uma oficina de escrita que eu faço, né? De escrita criativa. Que é um grupo que a gente fez um curso, começou há uns 4 anos, e daí era para durar um semestre, e a gente não consegue se largar, e ficou. E esse daí nasceu, todo semestre a gente tem uma, vamos dizer, uma lição de casa, de escrever um conto, cada um sobre o mesmo tema, o tema dado para todos. E esse daí, a Noemi Jaffe, que é nossa professora, é uma escritora, crítica literária, ela deu o tema que nós tínhamos que escrever um conto, que se passasse, era um dia na vida de um corretor de seguros em que nada de especial acontecia, né? E aí ela põe algumas restrições, enfim, para dificultar a nossa vida. E esses contos, são 14, ficaram muito bons, de fato ficaram muito bons, assim, ficou bem homogêneo.
E aí ela tentou, nos incentivou a publicar e a gente conseguiu publicar pela Casa da Palavra. Então é o mesmo tema, mas 14 estilos bem diferentes. Agora, esse seu estilo também de escrever, você como boa leitora também foi premiada, né? Aqui está o primeiro prêmio Vale Paraibano de Literatura, no qual você foi aí, recebeu o reconhecimento de um dos contos que você escreveu. Eu ganhei a categoria Conto Nacional, né? Isso aí foi na região do Vale do Paraíba, ali, né? São Paulo, Rio e Minas, E foi um dos primeiros prêmios que eu tentei arriscar, assim, falei, vou mandar e... tive a sorte de ganhar esse primeiro, assim, que foi categoria Conto Nacional. E eles publicaram, agora deram de presente também uma publicação aí. Como que é, assim, ver o reconhecimento do seu trabalho aí, você que está entrando nessa jornada de escritora? Claro que a gente fica feliz, né, assim, mas a gente também nunca está contente, né, todo escritor, mesmo os grandes, falam isso. Depois você vai ler de novo, nossa, como é que eu escrevi isso? Como que isso passou? Enfim, eu acho que faz parte também da gente ir aprendendo, assim. É muito difícil, assim, é uma atividade, para mim, difícil, assim. A gente realmente quer escrever bem, a gente descobre que não é só fazer uma boa redação, assim, então... a gente vai sofrendo, daí quando você quer sempre se superar. E as letras da lei? São contos já mais voltados para a área jurídica? As letras da lei é um livro organizado pelo Pierre Morrot, que é um advogado em São Paulo. E tem juristas renomados, né? Imagino, tem Eros Grau, José Miguel Reale Júnior, professor Tavares Guerreiro da USP, assim, só na mão, né? E eu sou a única mulher. Né? E daí eu fui convidada por um advogado, que é um amigo meu, que eu conheci por meio da literatura, que é o Eduardo Mulaer. Quando ele me convidou, eu até dei risada, que eu falei, imagina que eu vou escrever, né? Assim, Eros Grau, que já tem livros publicados, tudo. E o tema era livre, mas tinha que ter um pano de fundo do direito, né? É ficção, não é nada sobre o nosso dia a dia, não, na advocacia ou como jurista, mas tinha que ter um pano de fundo no direito. Então eu escrevi sobre um advogado que está indo assinar o divórcio, né? E está trancado no banheiro do fórum, assim, repassando o casamento, enfim. E coloquei um pouquinho também da minha agonia com o direito, assim, da gente, né, ir no fórum e ver tanta coisa, assim, de se querer realmente mudar, mexer e não conseguir. Então eu joguei um pouquinho tudo nesse conto também. Fica a dica aí de leitura, né? São bons, assim, nem pelos meus, mas pelos outros vale a pena. Modéstia. Projetos para o futuro, quais são? Advogar muito, né? Assim, eu tenho o meu escritório em São Paulo, enfim, a vida de advogada, assim, toma muito tempo, né? E para escrever, pelo menos eu preciso de silêncio, a gente precisa de tempo, mas até eu mantenho, acho que, outro dia eu li um texto do Michel Laube, onde ele fala que ele já foi advogado e ele tem vários livros já publicados, excelente também. E ele fala que por ter pouco tempo ele acabou escrevendo muito textos fragmentados. Eu falei, acho que esse vai ser meio meu caminho, assim, porque eu escrevo nessas horas, sabe, na hora do almoço, hora que chego em casa e os filhos dormiram, assim. Então é tudo, mas eu tento escrever todo dia, né? Então, assim, o projeto agora realmente trabalhar mais, escrever mais, participar mais de concurso, mandar mais conto, assim, mas é trabalho, né, Érica? Isso é um trabalho também, não é inspiração divina, não, que cai. Tem suor também, né? Tem que sentar, ler muito, escrever muito, estudar muito. Obrigada, Luciana, pela sua presença aqui conosco mais uma vez. Eu agradeço o convite, obrigada. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos mais um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!